Então, pessoal, a grande notícia do dia realmente foi a cirurgia do Lula, que na verdade é uma coisa um pouco obscura, umas informações desencontradas. Ninguém sabe exatamente qual é o estado dele nesse momento, ninguém sabe exatamente o que foi feito, qual tipo de procedimento. Primeiro falaram que seria uma cirurgia simples ali, né? Tem um outro nome aqui que foi dado para uma craniotomia, né? Que é o nome do termo aqui que usaram originalmente, mas depois corrigiram falando que é uma trepanação, que, caramba, é uma das intervenções cirúrgicas mais antigas da humanidade, provavelmente, e que é um negócio, assim, razoavelmente invasivo, tanto que o Lula teve que ficar na UTI ali durante algum tempo. Parece que, de fato, não vai ter nenhum grande problema e não se sabe ainda. A coisa está meio obscura. Agora, realmente, a grande dúvida não é sobre a recuperação do Lula, como é que vai ser a situação, porque nós vamos ter notícias a esse respeito nos próximos dias, sem dúvidas, né? Os boletins médicos vão continuar acontecendo aqui e tudo mais, só que realmente, aqui até no boletim médico estava falando craniotomia. Olha só, nem mesmo o pessoal aqui do hospital deu a notícia correta logo de cara. Isso levanta dúvidas, naturalmente. É natural que isso aconteça, né? Parece que o Lula já estava apresentando um comportamento estranho há alguns dias, né? Eu diria que o Lula está sempre apresentando comportamentos estranhos, mas esse seria o normal dele, não é? Mas realmente o grande problema para o governo Lula como um todo, talvez nem tanto para ele, mas para a governabilidade do Lula, é como que nessa situação, diante dessa situação atual, as coisas vão se arranjar. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal dizendo que o governo tem 10 dias para conseguir fechar questões orçamentárias cruciais, como o próprio orçamento, mas também outros temas relacionados à política fiscal, também a outros temas da área econômica. Como que vai ficar toda essa negociação em um momento em que a ordem no Palácio do Planalto, é que ninguém incomode o Lula enquanto ele estiver se recuperando dessa cirurgia, né? Pelo menos aí pelos próximos dias. Vamos dar uma olhada nessa história, ver as notícias mais recentes que nós temos aqui sobre o estado do Lula. Isso aqui, você sabe, você imagina, sem dúvidas, que é uma repercussão ainda daquela queda que ele teve no banheiro. Esse tipo de coisa nunca é algo simples. Será que tem mais coisa envolvida? Será que tem mais problema que ainda não apareceu ou não foi revelado para o público? Vamos conversar sobre esses assuntos, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Me ajuda bastante e não te custa tanto assim. Vamos lá, essa é a verdade, né? Então, o que precisaram fazer? Conforme eu falei, o boletim médico, originalmente, veja que ele foi feito às 4 da manhã do dia 10 de dezembro. Hoje, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas estou gravando à noite. Então, isso aqui foi feito de madrugada. O que eles falaram aqui? Que o Lula chegou no hospital no dia 9, na segunda-feira, portanto, para realizar um exame de imagem por causa de dores de cabeça. E aí localizaram essa hemorragia intracraniana, ou seja, é entre as meninges, né? Então não é diretamente dentro do cérebro, mas é dentro das meninges. Isso aí acaba causando primeiro um desconforto que pode progredir para algo pior, sem dúvidas, né? Então disseram que ele foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma, e aí a cirurgia seguiu de forma tranquila. E o Lula, nesse momento aqui, estava em monitoração no leito de UTI. Isso aqui foi o primeiro boletim que foi anunciado, né? Só que depois disso aqui, logo na sequência, as notícias começaram a chegar um pouco mais e a explicação do que foi feito acabou tendo um pouco mais de repercussão. Foi uma cirurgia de trepanação, ou seja, né, uma perfuração no crânio, conforme eu falei. É uma das cirurgias mais antigas que o ser humano conhece. Tem crânios aí com 10 mil anos de idade com sinais de trepanação. Sabe-se lá por qual motivo faziam isso
naquela época, né? Mas isso aqui foi muito comum na Idade Média, até em períodos da Idade Moderna também. Então, o que fizeram na cabeça do Lula, né? Fizeram um buraco realmente com uma broca, com uma furadeira aqui, né? Uma broca cirúrgica, 2 pequenos orifícios de 1,5 cm mais ou menos de diâmetro, separados por 12 centímetros um do outro, né? Aqui foi o local onde o Lula teve o ferimento anterior, ele caiu, bateu a cabeça, teve esses pontos aqui. Então, esses 2 furos foram realizados para que pudesse ser feita a drenagem do sangue que estava acumulado aí, depois lavar também a região que conteve esse coágulo aí, né? Enfim, depois inseriram o dreno agora, que vai ficar os dias que forem necessários para drenar os coágulos adicionais. Então, o procedimento todo durou de 2 a 3 horas e esse dreno deve ficar uns 2 dias ainda na cabeça do Lula. Ele vai ficar na UTI, portanto, enquanto isso aí estiver posicionado na cabeça dele. Ou seja, o Lula, para todos os efeitos nesse momento, está incomunicável para fins de governo. Deve poder conversar com alguém ali de alguma forma. UTI não pode ficar com visitas e aquela coisa toda, né? Mas imagina-se ali que ele esteja, ao que parece, né, ele está de fato conversando e se alimentando. Parece estar normal de acordo com as informações preliminares. Volto a dizer, já bateram cabeça com informação aqui do Lula, com o negócio aí de ser trepanação ou não ser. Primeiro o pessoal perguntou, né? Foi uma trepanação que fizeram? Aí disseram, não foi uma coisa tão invasiva assim, foi outro tipo de procedimento. Depois explicaram que realmente foi isso, né? Então, esse hematoma aqui não foi criado no local da contusão, né? Ele acabou surgindo em outro lugar aí, por causa de movimentos da própria cabeça e tudo mais, enfim, né? E aí tem uma cápsula aqui que o hematoma fica dentro dela, é muito vascularizada, então o organismo vai mexendo com isso aí, e aí começa a ter sangramento. É o problema mais ou menos que estava acontecendo. Dizem que o Lula não teve nenhuma sequela a partir daí. Será mesmo? Eu não sei. Eu não confio nem que a coisa tenha sido tão simples assim. Não sei em que estado o Lula chegou lá no hospital, só quem viu que vai poder dizer, né? A equipe médica falou aqui que o Lula está numa condição tranquila. O Dr. Calil aqui, né, falou que o Lula não teve sequela alguma, não teve alteração de movimento, não comprometeu nada o cérebro, né? Então, tem a localização aqui do hematoma, onde é que estava, né? Está entre o crânio, né, entre o osso e o cérebro. Então, foi mais um procedimento para evitar que o hematoma crescesse e comprimisse o cérebro, né? Então, né, a gente não sabe exatamente se é isso ou não. O Dr. Calil falou que o Lula volta para Brasília no começo da próxima semana. Então ele deve ficar pelo menos ali em São Paulo, porque ele foi para São Paulo, é claro. Não entrou no primeiro hospital do SUS que ele encontrou em Brasília, não. Foi para São Paulo se tratar no melhor que o Brasil pode oferecer e vai ficar por lá uns dias ainda, né? Então, o Dr. Calil previu que ele vai vai poder retornar para Brasília já na próxima semana. Tudo depende do Lula também conseguir fazer uma viagem de avião, ainda que curta, mas você sabe todos os problemas que isso envolve. O senhor aqui, José Saripieri Filho Júnior, que é o dono aqui da rede de planos de saúde Amil, falou o seguinte, né? Uma notícia que saiu hoje, que foi ele que alertou os médicos sobre o problema do Lula, né? Ele falou ali que o presidente estava meio estranho, né? Tava uma semana já com dor de cabeça. Eu fico me perguntando o que um cara velho, idoso, que caiu de cabeça no banheiro, teve problema com isso lá, ficou proibido de viajar, tá sentindo dor de cabeça por uma semana e não procura médico, né? Mas enfim, é aquela história. E aí, então, né, ele viajou às pressas aí para São Paulo, né? Olha só, o pessoal falou que durou 1 hora, tem gente falando que durou 2, tem gente falando que durou 3. E aí, meu amigo, qual o tamanho dessa intervenção aí, né? A notícia falando que
Aqui, ó, craniotomia. Não é isso, não foi isso. Olha como as informações estão desencontradas. Isso dá margem para qualquer tipo de dúvida que se queira colocar nessa história. E aí os assessores falaram o seguinte, né, do Lula, que foi feita uma operação de guerra realmente para transferir o Lula lá de Brasília para São Paulo, né? Então fizeram aqui um negócio de extrema urgência para que ele chegasse o quanto antes. Ele foi para a unidade lá do Sírio-Libanês, em Brasília, né? Na parte da tarde, e aí fizeram a ressonância magnética, chegaram à conclusão de que ele estava com a tal da hemorragia aí, então fizeram logo na sequência todo o procedimento aqui, claro, né, de altíssima periculosidade para levar o Lula o quanto antes para a unidade de São Paulo, porque a unidade do Sírio-Libanês de Brasília não daria conta dessa situação. E aí é uma coisa tranquila ou não? Não sei dizer. O que eu sei é que os ministros já sentenciaram aqui, já falaram, os cabeças do gabinete ministerial do Lula, é claro, né? Falaram o seguinte, que é para não incomodar o Lula com nenhum tipo de problema, pelo menos por agora, pelos primeiros dias aqui e tudo mais. Alguns ministros vão viajar, parece, para São Paulo para conversar com o Lula, mas a princípio não se tem ideia exata, precisa de quando que ele vai receber alta de fato, né? E aí realmente fica a grande questão. A partir daí, como vai ficar a discussão dos temas mais importantes para o governo no final deste ano? O governo tem até o dia 20 para finalizar os principais temas, orçamento, enfim, várias coisas, porque depois já tem o recesso parlamentar. Hoje é dia 10, né, o dia em que tudo isso aconteceu. Se o Lula ficar até segunda-feira da semana que vem, é o dia 16, olha só, vai ser uma semana muito corrida para o cara, isso se ele for liberado. Se ele não for liberado, meu amigo, aí ele vai estar com sérios problemas, porque se hoje, com ele presente lá em Brasília, a articulação já é um lixo, imagina com ele internado. Mas me diga aí, o que você achou dessa história toda? Qual é o seu palpite? Para onde você acha que esse quadro vai evoluir? Deixe o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.